Foi uma história que mexeu muito com a nossa região ao longo dos últimos dias e agora a polícia tem um desfecho para ela e eu tinha falado disso aqui. Eu já trabalho com jornalismo policial há pelo menos uns 20 anos e algumas histórias nos despertam uma espécie de sexto sentido, como a história do seu Oscarlino. Põe a imagem dele aqui. Trovão, que durante tantos anos foi a voz da Rádio Atalaia, ele que aos 80 anos foi morto no Maria Cecília depois de uma invasão à casa dele. Ele levou 7 facadas. E essa história que inicialmente foi tratada como latrocínio, a família percebeu que levaram algumas coisas da casa, nunca me convenceu. Por quê? Porque ele não teria forças aos 80 anos para reagir a uma tentativa de assalto. Ele não teria forças aos 80 anos para lutar com um, com dois, com mais criminosos. O que justificaria, então, uma agressão tamanha? Ele ter recebido todas essas facadas, ele ter sido assassinado. E eu disse aqui à época, será que ele não reconheceu o criminoso? Será que na hora que o bandido entrou, dominou o seu Oscarlino, ele não virou e de repente disse assim, peraí, você não é o filho da fulana? Você não é o neto da ciclana? Não deu outra, gente. O seu Oscarlino, o Trovão, essa voz que durante tantos anos entrou na casa de milhares de londrinenses, através da Rádio Atalaia, foi morto porque reconheceu o autor do crime. O Guilherme está comigo ao vivo aqui. A polícia à época, Gui, tratava como latrocínio porque não tinha elementos, não tinha evidências, mas a própria polícia também fez esse raciocínio. Um senhor de 80 anos, e ainda mais pelo que diziam os vizinhos, os familiares, um senhor pacato, tranquilo, ele não iria reagir, né, Gui? Foi morto porque reconheceu o homem que tinha invadido a casa dele, que obviamente ficou com medo de ser denunciado. Exatamente, Juliano. E conhecia o assassino, Juliano, desde quando ele era apenas uma criança. Esse homem foi preso pela polícia ontem à noite, que cumpriu um mandado de prisão expedido pela justiça, e ele vai responder de trás das grades por homicídio qualificado e por roubo. Até chegou a causar confusão durante a coletiva que os delegados deram hoje de manhã essa situação. A gente sempre costuma noticiar, né, roubo seguido de morte e latrocínio. Porque esse homem, então, não vai responder por latrocínio. Justamente por isso que você, justamente por conta disso que você explicou, Juliano. Ele é reconhecido e é por conta disso que ele assassina o seu Oscarlino. Ele não assassina para roubar, apesar de ter fugido do local levando diversos objetos pessoais aí desse idoso de 80 anos de idade. A gente preparou uma reportagem, então, com todos os detalhes desse crime brutal registrado lá na Zona Norte de Londrina, que foi elucidado aí pela Polícia Civil aqui da cidade. Vamos conferir. Nas investigações, a polícia confirmou que o idoso foi morto na madrugada anterior, à noite em que foi encontrado, já sem vida, dentro da própria casa, no conjunto Maria Cecília, Zona Norte de Londrina. O radialista Oscarlino Bento de Souza, de 80 anos de idade, foi assassinado com mais de 11 facadas. A polícia também conseguiu prender o autor do crime, um homem de 42 anos que é usuário de drogas e invadiu a casa do idoso para roubar. Ele achava que o imóvel estava vazio. As investigações apontaram que seu Oscarlino conhecia o assassino desde a infância dele e que o fato de a vítima ter o reconhecido dentro de casa foi crucial para que a situação terminasse de forma tão violenta. Durante interrogatório, o assassino confessou o crime, disse que usou uma faca de caça, levada por ele próprio até o local para matar o idoso. Ele também confirmou que resolveu agir porque foi reconhecido pela vítima, que até tentou, mas não conseguiu se defender dos golpes. Segundo ele disse, ele já entrou na casa com uma faca, né? E ele começou a perambular ali pelos ambientes e o senhor Oscarlino levantou. E segundo, né, dizem os familiares, até os próprios familiares do preso, que o senhor Oscarlino conhecia desde a infância.
Aí ele falou, cara, você por aqui? Aí ele pegou a faca e foi para cima. Depois do assassinato, o acusado fugiu da casa, levando objetos pessoais da vítima e cerca de R$130 em dinheiro. Ele teria vendido parte do material para comprar drogas. A partir então a gente começou a seguir esses objetos até a gente conseguir identificar o comércio, tá? E nesse comércio a gente, junto com o proprietário e os funcionários, conseguimos identificar o suspeito que foi preso, né? E foi reconhecido, inclusive há filmagens dele nessa loja vendendo os objetos. Outra informação confirmada pela polícia é que o acusado premeditou a invasão da casa. Ele, inclusive, teria dopado os cachorros das casas vizinhas para que eles não fizessem barulho no momento do arrombamento. Na casa do suspeito, nós apreendemos comprimidos da mesma cor, do mesmo tamanho, idêntico. Ele tentou entorpecer os cachorros aí, né? Mas no caso, só os cachorros do vizinho acabaram ingerindo o remédio. O delegado também explicou por que o acusado vai responder por roubo e homicídio qualificado e não por latrocínio. O homicídio ele foi motivado para quê? Para ocultar, né, o delito que ele tentou cometer, entendeu? Não foi para roubar, foi para ilidir a questão da identificação dele pela polícia. A polícia não descarta a participação de outras pessoas no crime. Novas diligências devem ser realizadas em breve. Num período de uma semana, estamos com o autor já preso. Isso é um resultado positivo para as instituições policiais, né, porque a resposta é rápida e é isso que a comunidade espera de uma polícia civil. Ai, 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 gente. Imagina você ver alguém crescer e essa pessoa se transformar no seu algoz, no seu assassino, gente. E o pior, né? Confessou, Guilherme, pelo que o delegado disse ali, na mais absoluta tranquilidade, com a maior frieza possível. Não sei o que é que passa na cabeça das pessoas hoje em dia, né? Gente, a vida deixou de ter qualquer valor, Guilherme. Nenhum, não tem mais nenhum valor, Juliano. E mais um crime motivado por esse vício aí maldito em drogas. O delegado disse, inclusive, que esse homem de 42 anos, ele não tinha nenhuma passagem pela polícia. Era ficha limpa e acabou cometendo esse crime brutal contra o seu Oscarlino. Uma pessoa que era conhecida dele, frequentava os mesmos locais que o seu Oscarlino, provavelmente cresceu ouvindo o seu Oscarlino aí repassar diversas informações, se destacar com a voz de trovão na rádio Atalaia e acabou aí motivado por essa situação, agindo do jeito que agiu. Vai responder de trás das grades por homicídio, por roubo, porque vendeu objetos pessoais do seu Oscarlino para comprar droga. Ele disse para a polícia o seguinte, Juliano, que ele teria brigado com a esposa dele porque ela estava doente e ele não tinha dinheiro para pagar os exames médicos da mulher. E por conta disso houve uma separação e que ele estava desesperado e que acabou invadindo ali a casa do seu Oscarlino atrás de objetos de valor para vender, para custear esses exames. Mas a polícia investigou a fundo e descobriu que, na verdade, ele estava atrás de objetos para vender, para comprar droga, para sustentar esse vício aí de drogas e, no meio do caminho, acabou sendo reconhecido por esse idoso de 80 anos que foi brutalmente assassinado. As diligências continuam, o inquérito está praticamente concluído, mas a polícia não descarta a participação de outras pessoas nesse crime. Claro, a gente vai continuar acompanhando e trazendo aí novidades quando for possível, né? Então, a polícia, por enquanto, ele é considerado o único responsável pelo crime, mas a polícia vai seguir buscando outras pistas, outras evidências. Ai, ai, que tragédia, hein, gente? Mais uma vez, meus sentimentos à família, todo mundo que conhecia o seu Oscarlino.